Pessoal, bom dia. Continuando, então, com o nosso tecido conjuntivo, vamos falar, então, da classificação deles. Eles se dividem em 3 grupos, também depende um pouco da literatura, mas o Junqueira divide em 3 grupos. Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo de propriedades especiais e tecido conjuntivo de suporte. O que é o tecido conjuntivo propriamente dito? Ele se divide em 2 subtipos, que é o frouxo e o denso. E o denso, por sua vez, se divide em modelado e não modelado. Tecido conjuntivo de propriedades especiais é aquele que o próprio nome já diz, alguma coisa tem de diferente nele que ele é considerado como de propriedades especiais. Então, por exemplo, tecido adiposo é assim chamado que predomina as células adiposas nele. Tecido elástico predomina as fibras elásticas, o tecido reticular, o hematocito poiético, é o que predomina fibras reticulares, e o tecido mucoso, o único que não dá para associar o nome, é que predomina a substância fundamental. E aí nós temos o tecido conjuntivo de suporte, o tecido cartilaginoso e o tecido ósseo. Vamos falar então do tecido conjuntivo propriamente dito, né? Como que a gente classifica, como ele se divide. Então é o seguinte, o tecido conjuntivo propriamente dito, ele se divide em tecido conjuntivo frouxo areolar. O que significa ser frouxo areolar? É aquele que tem um predomínio leve de células. Então, olhem só, a pele é um bom exemplo para a gente mostrar os 2 tipos de tecido conjuntivo, o frouxo e o denso não modelado. O frouxo é aquele que vem logo abaixo da epiderme, que é o epitélio de revestimento. Logo abaixo dele a gente vê o tecido conjuntivo frouxo. E mais a sequência, a gente vê o tecido conjuntivo denso não modelado. Então, o tecido conjuntivo frouxo é aquele que, por definição, ele é um tecido mais delicado, pouco resistente e contém praticamente todos os elementos, mas sem predominar ninguém. O que predomina um pouco são as células, fibroblastos, macrófagos, esses são o que preenche, que predomina mais. Qual a função do tecido conjuntivo? É preencher espaços entre fibras e feixes musculares, serve de apoio no epitélio, como a gente está vendo aqui, também sustenta os vasos, né? No caso, quando a gente vê um vaso que vai irrigar algum lugar, sempre ao redor dele a gente tem o tecido conjuntivo, que é muito importante porque faz parte da nutrição do próprio tecido. Então, a gente diz que localização do tecido conjuntivo nós podemos ter na pele, nas mucosas, nas glândulas, tudo isso é exemplo de localização. Aqui a gente vê alguns tipos de células do tecido conjuntivo, que a gente já viu lá, ó. Então, a gente tem aqui plasmócito, aqui tem o eosinófilo, aqui tem um linfócito e aqui tem o fibroblasto. Então, esses são alguns exemplos de tecido conjuntivo quando predominam as células. Então, as células ficam sempre visíveis, como aqui também a gente está vendo. Ó, a gente vê que predominam as células. Por que a gente sabe? Por causa dos núcleos. Aí o tecido conjuntivo denso, que se divide em modelado e não modelado. O que é a característica dele? Por que ele é chamado de denso? Ele é denso porque predominam as fibras colágenas, em meio a poucos fibroblastos. Então, olha só, aqui tem um monte de fibra colágena e alguns fibroblastos. Então, ele é mais resistente à tração, ele não é tão delicado como era o tecido conjuntivo frouxo. E onde que a gente observa esses tipos de tecido? Um lugar onde tem que ter mais resistência, principalmente na pele. Então, abaixo do tecido conjuntivo frouxo, a gente encontra o tecido conjuntivo denso do tipo não modelado. Por que é não modelado? Porque as fibras se dispõem de qualquer forma, de maneira tridimensional, e elas suportam pressões exercidas em todas as direções. Então, a gente pode dar exemplo de tecido conjuntivo denso não modelado, como a derme, na pele, como a gente acabou de falar, nos septos de glândulas e nas cápsulas de revestimento dos órgãos. E o que é o denso modelado? O denso modelado é aquele que as fibras colágenas se orientam paralelas umas às outras. E ele, na verdade, ele serve de suporte a uma tração exercida, tipo tendão. O tendão é um tecido que liga o músculo ao osso. Então, ele é um local onde é exercida uma forte tração mecânica. E aí, as fibras colágenas colocadas de modo paralelo, elas ficam mais resistentes a essa tração. Então, a gente vai encontrar tecido conjuntivo denso nas aponeuroses e nos tendões dos músculos, que são os principais
Exemplos. Olha aqui a diferença do tecido conjuntivo denso não modelado, que é esse aqui, frente ao tecido conjuntivo modelado. Então, aqui as fibras são paralelas e aqui as fibras se organizam de maneira desorganizada, tridimensional. Aí nós temos o tecido conjuntivo reticular, que o próprio nome diz, o que acontece? Ele predomina as fibras reticulares. E aí, naquelas localizações que nós já demos das próprias fibras reticulares. Medula óssea hematógena, órgãos linfóides, eles servem de apoio para as células. Órgãos compactos sempre apresentam as fibras reticulares formando uma rede. Então, esse é o chamado tecido conjuntivo reticular. Ele faz parte dos órgãos, ele está presente em todos os órgãos compactos, como a medula óssea, órgãos linfáticos, o baço, também são locais onde a gente encontra o tecido reticular. Então, corado em preto, a gente vê as fibras reticulares. Depois nós temos o tecido conjuntivo elástico, que é bem raro, é pouco frequente, é rico em fibras elásticas. Onde a gente vai ver? Os ligamentos amarelos da coluna vertebral, só no ligamento amarelo, e no ligamento suspensor do pênis. Então, eles são muito raros, é só essas duas localizações, e depois, mais frequente, a gente encontra as fibras elásticas em placas nos vasos sanguíneos. Mas, como tecido constituído, só nos ligamentos amarelos da coluna vertebral e no ligamento suspensor do pênis. E o tecido mucoso é aquele que predomina a substância fundamental, rica em ácido hialurônico. Onde que a gente vai ver isso? A polpa dental jovem, polpa dental é o local onde tem, no centro do dente, né? Onde tem a irrigação, onde faz a nutrição. Então, é um pequeno pedacinho de tecido que, quando o indivíduo é jovem, ele é chamado de tecido mucoso. Mas, depois, ao longo do tempo, esse tecido mucoso vai virando tecido conjuntivo frouxo. Mas o que a gente vai ter? Poucos fibroblastos e bastante espaços entre os fibroblastos. Veja, a substância fundamental é aquela substância que não se cora com a técnica. Então, quando a gente vê um tecido corado com HE, a gente vai ter esse aspecto. Ela bastante espaço em meio a, principalmente, fibroblasto. Nenhuma outra fibra está presente para chamar atenção. Então, é só substância fundamental, ou aqui já está na forma de fibrócito, mas fibroblasto ou fibrócito, e esse emaranhadinho que tem aqui, que seria a substância fundamental, os espaços claros. Ela é também chamada de geleia de Wharton, porque a gente encontra esse tecido mucoso também no cordão umbilical. Então, também é um local, é uma localização do tecido mucoso. Se alguém já viu o cordão umbilical de animal, a gente vê que ele parece uma gelatina, né? Parece uma consistência meio gelatinosa, por conta da riqueza do tecido mucoso, que é rico em substância fundamental, e os outros elementos são muito poucos. Aí nós temos o tecido adiposo, que é um pouquinho mais específico, e a gente divide o tecido adiposo em duas porções. Tecido adiposo comum, amarelo, que apresenta apenas uma gotícula de gordura no citoplasma espalhada, essas células são muito grandes, o núcleo é pequeno e todo o resto das organelas fica na periferia do citoplasma. Então, o citoplasma é todo ocupado pela gotícula de gordura. E aí faz com que as células sejam bem grandes e por conta dessa gotícula de gordura ela praticamente derrete no procedimento técnico, a gente vê a célula adiposa como se fosse um aro apenas e o núcleo deslocado, achatado na periferia. Como nós vamos vendo aqui na figura, tá vendo? Parece um aro grande, um vacúolo vazio e o núcleo deslocado para a periferia, que esses pontinhos escuros correspondem ao núcleo. E as organelas ficam só ao redor, nessa linha que corresponde à concentração de citoplasma, e o resto seria ocupado pela gordura. Onde que a gente tem o tecido adiposo amarelo ou unilocular? Distribuído por todo abaixo da nossa pele. Então, a nossa pele toda, em qualquer lugar nós temos no organismo, nós temos o chamado panículo adiposo. Esse panículo adiposo corresponde a esse tipo de tecido. E ele varia conforme a localização, conforme o sexo, conforme a idade, existe uma variação. Então, por exemplo,
No homem, diferencia a superfície do corpo do homem e da mulher. Na mulher, a gente tem uma concentração maior de tecido unilocular nas mamas, nas nádegas. No homem, já mais a concentração é maior na barriga. Qual a função do tecido adiposo? A principal função, ela tem todas essas funções, mas a principal função, reserva de energia. Então, essa gordura vai servir como elemento energético quando os tecidos precisarem de energia. Então, aí a gente vai ter um acúmulo de elementos energéticos que poderão fornecer ATP por vias metabólicas que vocês vão aprender ainda para poder obter energia. Por isso que quando a gente faz exercício físico, a gente emagrece. Por quê? Porque as células consomem energia que está acumulada nessas células adiposas. Serve também como coxinha de absorvente de choque. Então, na palma da mão e na planta do pé, a gente tem como se fosse uma almofada de tecido gorduroso sobre a pele. Tem uma camada bem espessa de tecido gorduroso, que é justamente para absorver choque, assim como nas nádegas também, que a gente tem uma grande quantidade de tecido adiposo para absorver a força, o impacto, o choque do choque mecânico do posicionamento do corpo. Isolamento térmico do indivíduo. O tecido adiposo, a gordura é um bom isolamento térmico. Então, por isso que todo gordinho também transpira bastante, né? Costuma transpirar bastante, porque ele é um bom isolante térmico. Preenche espaço entre os tecidos. Então, todos os tecidos do nosso corpo não tem nenhum espaço vazio, que fique vazio entre os órgãos. Então, o que ficar entre os órgãos é preenchido por tecido adiposo. Secreta a leptina, que regula a quantidade de tecido adiposo no corpo, e a ingestão de alimentos. Essa leptina é o que regula o depósito de gordura nas células gordurosas. Então, mais um exemplo, então, são essas células grandes, representadas como se fosse um aro, o núcleo deslocado para a periferia, assim que a gente vê o tecido adiposo unilocular. E o multilocular, como é que seria? O tecido multilocular, ele aparece nos seres humanos em apenas algumas circunstâncias. A característica dele é que ele tem várias gotículas de gordura no citoplasma. Ela tem um tamanho maior. Vejam que aqui, olha, as gotículas parece que não forma aquela gotícula única. Ela tá, na verdade, formando pequenas gotículas espalhadas no citoplasma. E elas têm um formato mais poligonal e com essas múltiplas gotículas do citoplasma, por isso que caracteriza o tecido chamado pardo ou multilocular. Por que pardo? Porque ele é rico em mitocôndrias e essa riqueza de mitocôndrias acaba dando mitocôndrias diferenciadas, que acaba dando essa cor mais acinzentada. Então, por isso que ele é chamado de tecido adiposo pardo ou multilocular. A cor só dá para ver quando é em vivo. Aqui está corado com HE, não dá para ver, só vê que são várias gotículas. Olha a comparação, o unilocular e o multilocular. Nos seres humanos, onde que a gente vê esse tecido multilocular? Apenas no recém-nascido, disposto em pequenas regiões, que são essas regiões espalhadas aqui no esquema. Então, algumas regiões do subcutâneo na região interescapular, mediastino e ao longo da aorta. Qual o papel desse tecido adiposo no ser humano? Quando a criança nasce, quando a gente nasce, a gente ainda não tem uma regulagem do tecido nervoso sobre a produção, a manutenção de calor ou a manutenção da temperatura corporal. Então, quem ajuda a manter a temperatura corporal é a presença desse tecido adiposo, que nunca mais ele se multiplica. Depois que nasce, fica nessas regiões e no ser humano adulto, veja que essas regiões praticamente somem diante do restante do corpo quando cresce. Então, elas praticamente ficam imperceptíveis no ser humano adulto, uma vez que ele depois também perde a função. Ele só tem função de regular a temperatura corporal até a criança ter uma regulagem feita pelo sistema nervoso central, que é o que faz isso, esse papel pro resto da vida. Mas nesse primeiro período é ele que regula. Por isso que as crianças, a gente agasalha uma criança, porque ela não consegue segurar o calor. Por mais quente que esteja, ela não consegue segurar o calor. Então, tem que
agasalhar ela até o sistema, em torno do 4º mês de vida, acaba já, o sistema nervoso já toma conta dessa parte. E aí nós temos animais que hibernam. Os animais que hibernam são tipo urso. O urso, ele é totalmente, toda aquela camada sobre a pele que ele tem é de tecido adiposo pardo multilocular. Porque o animal que hiberna é aquele animal que precisa dormir no inverno, senão ele morreria de fome. Então, ele come no verão inteiro, abastece de gordura as células adiposas, e depois ele entra numa sonolência, que é o metabolismo dele cai, quando o frio entra, o metabolismo todo dele cai, ele dorme, praticamente dorme o inverno inteiro. Ele dormindo, ele consome menos energia, o organismo dele precisa de menos energia. Então, nos animais que hibernam, existe também a predominância de tecido adiposo entre o unilocular e o multilocular, é o multilocular que predomina no tecido de animais que hibernam adulto. No ser humano, nós vamos ter sempre a predominância do tecido adiposo amarelo, sendo que o tecido adiposo pardo só aparece nessas localizações e ainda quando recém-nascido. Então, praticamente, no indivíduo adulto, a gente já não vê mais esse tecido. Agora, alguns exemplos. Olha, tecido conjuntivo frouxo, veja a quantidade de células, em meio a pouco material intercelular, mas a gente não consegue ver as fibras colágenas com distinção, e aqui tem todos os outros elementos, mais ou menos na mesma proporção. Mas o predomínio de células é o que nos indica que é um tecido conjuntivo frouxo. Aqui o tecido conjuntivo denso, não modelado, as fibras expostas em todas as direções, poucos fibroblastos, em meio a material intercelular abundante, representado pelas fibras colágenas, espessas, tortuosas e bem coradas em vermelho. Aqui nós temos o tecido conjuntivo agora denso modelado, onde as fibras colágenas se colocam de forma paralela umas às outras e os fibroblastos entre elas também. Praticamente nós temos cordões de fibras colágenas e ao lado de cordões de células que são os fibroblastos. Isso aqui é a estrutura do tendão. O tendão a gente vê, é um exemplo de localização de tecido conjuntivo denso modelado. Aqui, tecido adiposo unilocular, gordura amarela, uma única gotícula ocupando o citoplasma da célula. Aqui, outra vez, um tecido conjuntivo denso, não modelado. As fibras colágenas grossas, espessas, tortuosas, se colocam de maneira tridimensional. Aqui, tecido adiposo unilocular, tecido adiposo multilocular, várias gotículas de gordura no citoplasma, onde estão presentes apenas no recém-nascido e nos animais que hibernam. Aqui, ó, fibras colágenas paralelas em maior aumento, dá para ver melhor, aqui os fibroblastos não são muito bem visíveis, mas são as fibras colágenas colocadas de forma paralela, formando assim o tecido chamado tecido conjuntivo denso modelado. Aqui o exemplo do tecido conjuntivo, onde predominam fibras reticulares, tecido conjuntivo reticular. Tecido conjuntivo elástico, onde predominam os miojos e tecido conjuntivo elástico. E aqui a gente tem vários espaços em meio a alguns fibroblastos que representam o tecido conjuntivo chamado mucoso, que predomina a substância fundamental. Aqui, de novo, tecido conjuntivo frouxo, várias células de vários tipos. Aqui nós temos várias células sanguíneas, ó, plasma de origem sanguínea, o plasmócito, aqui nós temos neutrófilos. Então, aqui nós temos um tecido conjuntivo frouxo. Veja que as fibras quase não se dá para ver a fibra colágena lá no fundo. A mesma coisa aqui, que a gente tem mais fibrócitos, embora a gente tenha várias células e também com pouco predomínio de material intercelular ou mais, assim, não é que não é pouco predomínio, não, é que não dá para ver o tecido conjuntivo, as fibras com a fibra colágena que a gente vê no tecido conjuntivo denso modelado. Então, quando a gente não vê fibra de uma maneira bem clara, um número maior de núcleos, e nós estamos falando de tecido conjuntivo frouxo. Aqui e aqui. Olha a diferença, tecido conjuntivo denso, não modelado, predomínio absoluto de fibras. Veja, esse é o menor aumento, esse é o maior aumento.
Então, a gente tem esses cordões cor-de-rosas aqui entre os núcleos que representam as fibras colágenas. Portanto, o tecido conjuntivo denso não modelado. Não modelado por quê? Porque as fibras não estão dispostas de modo paralelo, estão dispostas aleatoriamente. Aqui, olha, mais um exemplo de pele, só para a gente ver bem de perto. Ó, tecido epitelial de revestimento. A primeira camada, logo abaixo da epiderme, é um tecido conjuntivo mais celular, menos visíveis as fibras, então é um tecido conjuntivo frouxo. E aqui, mais profundamente, nós temos o predomínio de fibras colágenas, portanto, tecido conjuntivo denso, não modelado. Então, assim a gente termina esse bloco, e aí as próximas gravações vão ser de tecido conjuntivo cartilaginoso e tecido conjuntivo ósseo. Eu peço sempre para vocês acompanharem com os slides, porque assim fica mais fácil de vocês entenderem a explicação. Às vezes a figura nem está tão boa assim. Então, até a próxima gravação.